porta do sol deste país tropical. Somos a mata verde, a esperança, somos o sol do extremo oriental. Fala pessoal, beleza? No ar, mais um vídeo do seu canal Papo Nada Sério. E hoje, conforme anunciado, um tema super especial. São os 435 anos da capital paraibana, João Pessoa, que nem sempre se chamou assim, mas durante o vídeo vocês vão conhecer um pouco mais sobre a fundação dessa capital, beleza? Além de outros aspectos importantes, né, como a coincidência de fatos com relação à própria fundação de João Pessoa. Costumo dizer, uma data, dois fatos. Vocês vão saber no decorrer do vídeo quais são. Mas antes de nós começarmos o vídeo, já peço a vocês encarecidamente que deixem lá o like, beleza? Mas especialmente para quem não está inscrito ainda no nosso canal, que por favor façam, assinem lá, apertem lá, né, aquela tarjinha vermelha onde tem inscrever-se, inscreva-se e aperte o sininho na parte de notificação para vocês ficarem recebendo os nossos vídeos semanalmente, beleza? Eu sou Cadu Silva e agora estarei com vocês para mostrar um pouquinho mais sobre a história de João Pessoa, a cidade, bem como também de alguns aspectos tão repletos de beleza da nossa Paraíba. Segura um pouquinho que já já a gente volta. João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil. É isso aí. Só que para chegar a esse título não foi fácil não, pessoal. Muita coisa aconteceu e é justamente sobre isso que nós iremos falar agora. Uma data, 1570. Sua fundação? Não foi. Mas foi justamente o ano em que a história do território paraibano começa a mudar dentro do contexto colonial brasileiro. Pois é, se voltarmos um pouquinho antes na história, nós vamos lembrar que Portugal, ao tomar posse do Brasil em 1500, tomar posse, viu? Não falo de descobrir não deu a mínima importância a um processo de colonização viável, preferindo assim se manter no ápice do comércio das especiarias com as Índias. O que Portugal muito fez pelo Brasil nesse período de quase 32 anos foi apenas arrendar, uma espécie de aluguel, a comerciantes europeus, principalmente portugueses, que vinham para cá explorar alguns recursos naturais, principalmente o pau-brasil. E aí, vários setores, tá, das terras tomadas por Portugal desde 1500 começaram a ser visitadas. Porque não estava nem aí com a história. Portugal ter tomado posse do Brasil ou não, se pertencia ou não, o que eles queriam de fato era explorar. Principalmente os franceses, que fizeram amizade, né, com os nativos aqui da região, principalmente com os índios potiguara. E é importante que a gente lembre o seguinte, a Paraíba nesse período tinha sim sua própria ação com relação aos próprios povos nativos, né? 3 deles se destacavam basicamente aqui no litoral, que é o que vamos falar, mas os potiguaras, né, que habitavam o que hoje nós chamamos de litoral norte da Paraíba, pegando aquela região, né, na Baía da Traição para frente, até parte do Ceará. Então, os potiguaras habitavam essa região. E na região sul, no litoral sul, se destacavam os tabajaras. Digam-se de passagem, não eram índios oriundos da Paraíba. Eles vieram migrados, tá, lá do sertão baiano, às margens do Rio São Francisco. Vieram para cá, ninguém sabe ao certo qual foi o motivo, embora existem várias teses sobre isso, mas o fato é que eles chegaram aqui, tá, firmaram moradia no litoral sul e era uma mescla de relações entre eles e os potiguaras, ora de ódio, ora de amizade, né? E guardem bem esses dois nomes, Potiguara e Tabajara, porque são dois povos que vão ter uma participação fundamental dentro do processo de fundação da cidade de João Pessoa. Uns contra, outros apoiando a iniciativa de fundação. Beleza? Ok? Mas foram os potiguaras que no primeiro momento fizeram essa amizade, esse intercâmbio com os franceses, ajudando-os inclusive a contrabandear, se é que podemos dizer assim,
as madeiras, as toras de pau-brasil que eram retiradas do nosso litoral. E em troca recebiam aí alguns objetos que nós estamos acostumados a ver, né, a ouvir, né, bugigangas que eram trocadas, e eles durante muito tempo mantiveram aí essa relação comercial, que tem um nome específico, que é o próprio escambo, beleza? Mas o fato é que, pelo esquecimento do Brasil por Portugal, a Paraíba também entrou no bolo. Por isso que 1570 é um ano tão importante para o território paraibano, porque é nesse ano que a coroa portuguesa toma para si, né, a missão de colonizar as nossas terras. Para isso, faz a sua emancipação, a sua separação, porque a Paraíba, desde que Pernambuco se tornou capitania hereditária, ela é, nos idos de 1534, ela mantinha sobre sua responsabilidade anexada, né, à capitania Itamaracá e a região onde hoje é a Paraíba, certo? Só que aí, com o tempo, aí Itamaracá se emancipa, tá? A Paraíba continua aí anexada a Itamaracá e em 1570 o rei Dom Sebastião resolve então proclamar a Paraíba capitania real da Paraíba, sob a responsabilidade, logicamente, do próprio rei, né? A coroa deveria então dar o ar da graça e começar o processo de povoamento, que aliás era muito importante estrategicamente para Portugal naquele momento. Só que vamos ver que não foi um processo nada fácil. Em 1570 ele pede então que alguns nobres arquitetem um plano de colonização. Só que ele só vai sair do papel no ano de 1574, no ido da primeira expedição colonizadora do território paraibano. Vale lembrar que esse processo, como eu disse antes, foi muito difícil e demorado, porque custou, né, o esforço de 5 expedições para se tentar colonizar e, de fato, conquistar o território paraibano. Imagina aí, né? Como Portugal tinha tomado posse das terras brasileiras, nem imaginava que isso iria acontecer. Bom, o problema foi deles. Ninguém mandou que eles abandonassem durante tanto tempo, né, a ideia de um processo de colonização. Foi o que deu, né? Os franceses vieram, beliscaram, gostaram e continuaram vindo. Mas o fato é que em 1574 ocorre a primeira expedição organizada pela coroa portuguesa. O rei Dom Sebastião decide então enviar um nobre capitão chamado Dom Fernão Silva. Silva? Opa, não. Acho que não era meu parente, não. Eu sou Silva. Mas esse Silva aí, o grande Fernão, organizou uma tropa considerável, recebendo apoio principalmente da capital do Brasil naquela época, era Salvador, através do governador-geral Luiz de Brito, e eles então conduziram, tá, Dom Fernão até o litoral paraibano. Como naquela época as matas paraibanas eram muito fechadas e as poucas trilhas que existiam, apenas os índios sabiam onde andar, por onde andar, com certa segurança, eles resolveram então fazer esse trajeto pelo mar, com navios. Atracaram, tá? Desceram a parte do estuário do rio Paraíba, né, que é aquele braço que vai sair justamente no mar, lá em Cabedelo. Cabedelo é uma cidade, fica no litoral norte aqui da Paraíba, João Pessoa em si. Então ali eles fazem um forte de madeira, tá, que é a primeira edificação conhecida, né, para que eles comecem a partir dali o processo de exploração e de povoamento. E estranhamente eles não receberam nenhum tipo de resistência por parte nem dos potiguara, nem dos seus aliados, os franceses, e acharam então que tudo bem, tudo tranquilo. Eles então dispensaram o excesso, né, o contingente das pessoas, né, os soldados que vieram para auxiliar nesse processo de conquista, de exploração e colonização, enviando-os, tá, mais abaixo para o Rio Grande do Norte, e alguns outros voltaram em direção a Pernambuco para aguardar ordens. Mas é aí que a história começa. Os índios haviam apenas lançado um engodo, um engano, para eles acharem que estava tudo bem. Os índios atacam o forte, matam metade da tropa, né, dos homens que estavam lá municiando esse forte, e os outros, para não morrerem, fogem de volta para Pernambuco. Ou seja, a primeira expedição foi por água abaixo. Guardem aí, 1574, a primeira tentativa de conquista do território paraibano. Mas aí Portugal não desiste. Dessa vez é o próprio governador-geral,
tá, da capitania, o Luiz de Brito, que em 1575 organiza uma outra expedição. E aí ele reúne homens, né, um número considerável, e está decidido a chegar aqui no território, mandar ver contra os nativos e seus aliados. Mas ele não contava com um pequeno imprevisto naquele momento, o mar. Eles só vinham pelo mar, né? Uma vez, eu já disse para vocês, por terra, estava dificultado esse processo. E aí 10 navios saem, tá, lá de Salvador, em direção ao litoral paraibano. Só que entre o litoral pernambucano e o início do litoral paraibano, uma forte tempestade atinge os navios em cheio. Alguns vêm a pique, outros são seriamente danificados, eles precisam retornar então e atracam em Pernambuco para reparos. Ou seja, naquele momento foi desfeita a segunda tentativa de exploração e conquista do território paraibano. Mas aí vocês me perguntam, desistiram? Galera, até que não. Houve, logicamente, a iniciativa de se tentar fazer outros processos, né? Só que da segunda expedição para a terceira, passaram-se 4 longos anos, porque entre 1575 e 1579, quando ocorre, o rei de Portugal decide então não mais investir ele mesmo no processo de colonização e já dispensa todo o esforço que o governo geral pudesse fazer nesse sentido. E aí ele volta àquele processo que ele fez entre 1500 e 1532. Ele resolve justamente alugar ou arrendar as terras paraibanas por 10 anos a um nobre capitão de armas, Frutuoso Barbosa, que passaria a ser uma figura a ilustrar as histórias, né, dentro do processo de colonização da Paraíba. Só que a história desse cidadão, dentro desse contexto colonial paraibano, foi muito sofrida. Vocês vão saber por quê. 1579, ele organiza uma expedição e, por coincidência ou não, quando ele vem, né, de Lisboa para cá, a frota, né, de navios que transportava tanto a ele e, por coincidência, sua família, incluindo sua esposa, seus filhos e um contingente de soldados, também enfrenta uma tempestade fortíssima antes de chegar nas terras paraibanas. Resultado, alguns navios vêm a pique, entre esses navios, um em que a sua esposa estava sendo transportada. E o que acontece com ela? Ela morre afogada. Mais uma perca daquelas. Imagine a própria esposa vem com o rapaz, vem com o cara para tentar auxiliar na colonização e morre. Trauma total. Imagine a decepção dele. Pois é, galera. Depois disso aí, levaria mais 3 anos para que se organizasse uma outra expedição, que seria a 4ª. Quem viria? Ele mesmo. Parece que a perca da esposa, que o deixou muito abalado, não tirou dele o ânimo de querer continuar o processo de colonização. E aí, em 1582, Frutuoso Barbosa vai novamente organizar uma expedição. Bom, essa atinge as terras. Tempestade não vai impedi-lo, não impediu dessa vez. Quer dizer, não vai poder ter impedido, né? Mas dessa vez não aconteceu. Acho que o tempo estava bom, os navios navegaram tranquilamente, em águas calmas e finalmente atracaram na Paraíba. Só que um outro imprevisto o esperava. O confronto com o Potiguara, os índios potiguaras e também os seus aliados franceses. E a guerra foi acirrada, a batalha foi grande. E mais uma perca para Frutuoso Barbosa. Um dos seus filhos morre em combate às mãos dos índios potiguara. E ele tem que retornar. Não volta para Portugal, se baseia em Pernambuco, vai até Salvador e ali chora, logicamente, né, e pranteia a perca de mais um familiar, o seu filho, que havia morrido em combate. Agora você imagina a cabeça desse rapaz. Ele arrenda as terras paraibanas, tem a missão de explorar e conquistar, logicamente, iria fazer isso. Perde na primeira tentativa a sua esposa e numa segunda o seu filho. O que faltava acontecer? Imagina a cabeça desse rapaz. E seria muito natural que numa nova tentativa ele nem pensasse, nem imaginasse, né, ter novamente nas terras paraibanas para tentar conquistá-la. Eis que algo acontece. O ano
ano agora é 1584. Vamos para a quinta expedição. Quem comandaria? Nem os mais otimistas acreditariam que Frutuoso Barbosa iria voltar, mas ele voltou, e dessa vez decidido a conquistar o território paraibano. Então ele vem com força máxima, beleza? Vem com gosto de gás como dele, bota a faca entre os dentes e vai. Chega aqui no território e de cara, de quebra, flagra 5 navios franceses tentando derrubar as madeiras de pau-brasil e embarcá-las. O que ele faz? Prende os 5 navios, confisca toda a mercadoria que estava lá e prende a tripulação. E aí os potiguaras sentem de fato o golpe, se afastam um pouco e Frutuoso Barbosa finalmente consegue iniciar esse processo de conquista e de colonização do território paraibano. Vitória? Não foi. Ele não comemorou muito tempo, porque infelizmente aquele processo não foi nada fácil. Ou seja, a permanência dos portugueses ali nas terras paraibanas estava causando um incômodo muito grande aos potiguaras que insistentemente, durante mais de um ano, tentavam desarticular, desestabilizar, aquele início de povoado que começa então com o Frutuoso Barbosa, Não seria tanto um povoado, mas ele cria 2 fortes, um em cada lado, cada margem do rio Paraíba, para poder de fato adentrar. Tem uma curiosidade interessante com relação ao território paraibano, mas a colonização do território paraibano ele se inicia de uma forma totalmente diferente das demais colonizações que são feitas em outras capitanias, em outras partes do Brasil. Durante muito tempo, tem até um bispo que falava que o processo de colonização do Brasil foi como um caranguejo, sempre para os lados. Ou seja, não avançava para o interior. Na verdade, mesmo sendo iniciado pelo interior, a colonização da Paraíba está bem mais próxima ao mar, logicamente, porque ela se inicia no centro. A partir do braço de mar do rio Paraíba, que é justamente a desembocadura desse rio que vai dar em Cabedelo, no mar, então os navios de grande porte conseguem navegar ali até certo ponto, aonde hoje está João Pessoa, a parte baixa de João Pessoa. E ali eles conseguiam ficar em determinado ponto do rio, onde o calado, ou a profundidade permitia o navio chegar, e para que não houvesse o risco de encalhar o navio, eles paravam ali, lançavam âncoras e pequenos barcos iam chegar até a parte margeada para que pudessem haver esse processo de desembarque e início de colonização. Então foi assim que iniciou. Só que antes de Frutuoso Barbosa chegar aonde de fato foi fundada a cidade de João Pessoa, eles tiveram que fazer esses fortes em lados opostos para que eles pudessem ter uma certa proteção, tanto contra os índios, como também navios futuros que viriam dos franceses. Eles teriam que estar preparados aí para poder se defender. Nenhum desses fortes existem mais hoje, talvez algumas ruínas, que é o São Rafael e o São Tiago, tá certo? E quando os índios potiguaras observam que de fato ele não vai existir, eles intensificam esse processo de luta, de combate, porque eles não queriam de forma alguma ver os portugueses ocupar aquele território, uma vez que para eles era muito mais cômodo e melhor ter os franceses, seus antigos aliados, permanecendo naquela área. E aí eles vão intensificar essa luta. Frutuoso Barbosa, consciente da situação, ele vai pedir ajuda de novas tropas, tanto na capitania de Pernambuco, como também na capitania da Bahia. E lá são enviados um contingente de soldados para que essa briga, essa guerra de fato venha a terminar. Para piorar a situação do Frutuoso Barbosa, os tabajaras nesse período aí, eles resolvem se juntar, unir forças com os potiguaras, Ou seja, era chumbo grosso, chumbo não, flecha grossa, lança grossa, tudo, tacape contra os portugueses. Até os tabajaras que não se davam bem com os potiguaras resolvem aí se juntar aos seus desafetos para tentar expulsar um inimigo comum. Quer dizer, aquele ditado diz: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É mais ou menos por aí. Então eles quiseram fazer isso, certo? Ok?
Só que, consciente da situação e sabendo que Frutuoso Barbosa já tinha uma base certa para iniciar um processo de colonização, Dom Luiz de Brito, o governador-geral, envia então o seu ouvidor-geral, tá? Martim Leitão, junto com o capitão-mor da região, João Tavares, para iniciar esse processo de ajuda e até de aprofundamento em cima da formação de um núcleo habitacional. E aí viria, né, logicamente, a ser futuramente João Pessoa. Então, inicialmente, ele veio para tentar sanar a situação. Militarmente, João Tavares iria intervir junto com Frutuoso Barbosa e as tropas para rechaçar os ataques indígenas. Tá? Só que no meio do trajeto deles para cá, curiosamente, por alguma razão, os potiguaras acabam desfazendo a aliança com os tabajaras. Ou foi o contrário? Mas o fato é que eles não mais se uniram. Consciente desse fator aí, em guido de 1585 já, Martim Leitão resolve arriscar fazer uma aliança com os tabajaras. E aí ele envia João Tavares para essa missão arriscada, mas que se desse certo, com certeza o jogo poderia virar para o lado português. Então João Tavares vai lá, conversa com o índio Piragibe, que nessa época é o líder, né, o chefe, o cacique maior dos tabajaras, consegue convencê-lo, né, de prestar essa ajuda, de fazer essa aliança, né, com os portugueses em troca de alguns favores, de algumas benesses, logicamente, né, talvez a manutenção daquelas terras onde eles estavam e a possibilidade de não agressão por parte dos portugueses, né, a comunidade tabajara estava situada na região que hoje nós podemos apontar ali, Pitimbu, Acauã, Alhana, né, litoral sul aqui da Paraíba, Coqueirinho, Barra de Gramame. Então aquela região ali toda estava habitada pelos índios tabajaras e eles receberam a garantia de que não seriam importunados caso servissem, né, de apoio na guerra dos portugueses contra os franceses e os potiguaras. E isso vai acontecer. Para Martim Leitão, diplomaticamente, né, ou estrategicamente, foi uma vitória antecipada nesse processo que eles já estavam querendo tanto, que era fazer ou formar um núcleo habitacional e a partir dele, ali, começar o processo de colonização da Paraíba. E justamente em 1585, essa guerra se acirra, tá certo? Os tabajaras, junto com os portugueses, conseguem resistir, né? Avançam contra os potiguara e contra os seus aliados franceses, tá? Expulsam os franceses do litoral paraibano, rechaçam os potiguaras mais para o norte, né? Eles estavam ali oriundos da região de Cabedelo, né? Entre o que é João Pessoa e Cabedelo, fazendo esses ataques constantes aos portugueses, e aí eles são rechaçados para mais distante. É quando eles vão então se isolar hoje lá no que nós conhecemos como Baía da Traição, ficar um pouco mais distante no litoral norte paraibano. E agora, então, eles vão ter a tranquilidade de criar esse núcleo habitacional para que, de fato, o processo de colonização da Paraíba se inicie. Isso vai acontecer justamente no dia 5 de agosto de 1585, quando se lança a base para um forte, tá? Na região que nós conhecemos hoje atualmente como Porto do Capim. Ali, né, na parte alta, subindo um pouco mais, se estabelece um forte, se dá justamente esse forte nas partes mais altas, porque além de servir de segurança, ele ainda era um ótimo observador para para uma provável invasão, né, que pudesse vir subir do braço do rio Paraíba, né, começando na desembocadura, saindo no mar de Cabedelo, adentrando para dentro do espaço urbano, que hoje é o espaço urbano de João Pessoa. Então, a partir do Porto do Capim, que é onde se embarcavam e desembarcavam, né, pequenos barcos, né, escaletes, que iam em direção ao navio, né, que estaria lá no meio do rio, e não poderia se aproximar mais com perigo de se atracar, ou do caso de encalhar. Então, esses pequenos escaletes que levavam e traziam pessoas e mercadorias até o Porto do Capim, que durante muito tempo foi utilizado, né, para que houvesse aí o embarque e desembarque de produtos que chegavam à Paraíba, especificamente a João Pessoa. Então, a partir desse forte é lançada aí, né, as bases para a construção de uma cidade que viria a ser futuramente
a cidade de João Pessoa. Aí fatos importantes que a gente tem que destacar, né, para poder entender melhor essa questão da fundação da cidade de João Pessoa, por que ela é hoje a terceira mais antiga do Brasil. Já disse a data de fundação, 5 de agosto de 1585, quando são lançadas as bases, né, embora o processo de construção só se inicie mesmo em novembro, mas oficialmente a data de fundação, 5 de agosto de 1585. E o primeiro nome que a cidade recebeu tem tudo a ver, tá, com o papel que a Igreja Católica desempenhava na vida dos portugueses, extremamente católicos, devotos, né? E segundo o calendário, que dedica um dia para cada santo, naquele dia, o dia 5 de agosto, era justamente o dia que se cultuava a Santa Nossa Senhora das Neves, né? E não à toa, o primeiro nome de João Pessoa foi esse, Cidade de Nossa Senhora das Neves. Pois é, primeiro nome recebido por João Pessoa, pela cidade de João Pessoa. Esse nome mudaria meses depois, porque nessa ocasião o Brasil vivia sob o domínio espanhol, tá? Por força da União Ibérica. Estão lembrados, né, o que foi a União Ibérica? Na época em que Dom Sebastião desaparece, Dom Henrique assume, que era seu tio, o poder em Portugal, já idoso morre, não deixa um herdeiro, procura-se um herdeiro, vários, né, se disponibilizam para assumir, mas aí é Dom Filipe II, rei de Espanha, que força, né, as cortes portuguesas a lhe dar a coroa também, com uma ameaça até de invadir Portugal com suas tropas. E aí é dado a ele a coroa portuguesa e a unificação. Por isso, União Ibérica, porque Portugal e Espanha estão situadas justamente na Península Ibérica, lá na Europa. Então, a União Ibérica se inicia em 1580, então, desde então, o Brasil também está sob o domínio da Espanha, porque o Brasil, por ser posse de Portugal agora está sob o domínio espanhol, consequentemente, o Brasil também passa a estar. Certo? E aí, meses depois, é mudado o nome da cidade. Tá? Ao invés de Nossa Senhora das Neves, a cidade passa a se chamar Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Filipéia fazendo, então, uma menção e uma referência homenageando, logicamente, a Dom Filipe II, rei de Espanha e Portugal, naquele período. Lá no século XVII, algum tempo depois, né, quando eclode, tá, a invasão holandesa no Brasil, a Paraíba passa a estar também sob o domínio holandês. E aí ela recebe um outro nome. Muda-se novamente o nome da cidade, que é a Nossa Senhora das Neves. Passou para Filipéia e agora, sob o domínio holandês, a cidade recebeu o nome de Frederica, em homenagem à mãe do soberano holandês. Frederica, que nome lindo, hein? Frederica. Você tem coragem de colocar o nome da tua filha de Frederica? Pensa direitinho. Então imagina aí, que nome. Mas foi o nome que a Paraíba recebeu. Na metade do século XVII, entre 1650 e 1654, quando os lusos brasileiros, né, junto com os portugueses, conseguem expulsar definitivamente os holandeses do Nordeste, aí a Paraíba, junto com o restante do Nordeste que estava sob o domínio holandês, passa novamente para o domínio português. E o nome da cidade vai mudar também. Sai Frederica e entra agora Paraíba, com HY, viu? HYPARAHYBA, Paraíba, cidade da Paraíba, que é um nome que vai perdurar até mais ou menos agosto de 1930, quando da morte de João Pessoa, de Cavalcante de Albuquerque, governador da Paraíba, assassinado em Recife. Vocês lembram, né? O vídeo que eu passei a semana retrasada, né? História de João Pessoa. Por conta da morte dele, a comoção que aquilo causou, a Assembleia Legislativa da Paraíba, naquele mesmo ano, né, aprova um projeto de lei, mudando, alterando o nome da capital. Então sai Cidade da Paraíba, agora entra Cidade de João Pessoa. Então, ao mesmo tempo que hoje é comemorado os 435 anos, tá, de fundação da cidade de João Pessoa, que começou como Nossa Senhora das Neves, esse nome, João Pessoa, também comemora esse ano 90 anos de uso. Beleza? Ok? Então são fatos importantes, oriundos também, que lembram para a gente, ou remontam todo esse processo, né, de fundação
e afirmação da capital paraibana. Mas ao mesmo tempo, lembro que eu disse no começo, costumo dizer, né? Uma data, dois fatos. Ao mesmo tempo que nós comemoramos, né, o aniversário da capital paraibana, também se comemora a própria fundação ou conquista da Paraíba. Por isso que não mais apenas na cidade de João Pessoa, mas em toda a Paraíba é decretado feriado estadual. Por quê? Da mesma forma que houve a fundação da cidade, naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, naquela mesma data, consolida-se o processo de conquista da Paraíba. Que aí vem outros fatos, né? Outras histórias depois, né? Além de consolidar a colonização ali no litoral, né? Que aí vem o fato curioso, que a partir do rio, né? Daquele braço de rio, do rio Paraíba, né? Que é o rio Sanhoá, que é um afluente do Paraíba, a partir das margens, tá? Do porto hoje o Porto do Capim, a partir dali a cidade se inicia e ela vai avançar em direção ao mar, né? Curiosamente, eu tinha dito isso antes, as outras cidades não, elas começam a partir do mar, do litoral, e avançam para dentro. Não, a Paraíba não. A própria João Pessoa se inicia justamente às margens do rio Sanhoá, tá? No Porto do Capim, avança em direção ao mar, ao mesmo tempo que há um processo de avanço para o interior, para a colonização. Então ela fica ali no meio e então se destina às duas direções. Então tem essa diferença no marco, né, de origem da cidade de João Pessoa. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Assim, para mim está sendo muito legal, porque é a primeira vez que eu consigo gravar um vídeo falando sobre a fundação da cidade que me adotou, né? Eu sou radicado em João Pessoa já há basicamente 27 anos. Eu estou há 4 anos morando em Campina Grande, mas João Pessoa durante muito tempo, até minha adolescência, né, a idade adulta, as maiores conquistas de minha vida se deram lá. Então, para mim está sendo muito legal poder falar um pouquinho sobre João Pessoa, sobre a sua história e esse marco importante dos 435 anos que a cidade está completando hoje. Então, parabéns João Pessoa, parabéns Paraíba e a todos os paraibanos. E eu me incluo até como paraibano radicado, né? Embora seja carioca, mas a Paraíba já está dentro de mim há muito tempo, uma vez que muito da minha vida eu tenho vivido por aqui, tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, acesse os outros vídeos que nós já postamos para entender um pouquinho mais a história de João Pessoa, inclusive da adoção do nome João Pessoa, tá? Tem alguns detalhes importantes em outros vídeos que eu vou deixar até indicado aqui para vocês poderem depois acessar e assistirem, beleza? Mas desse aqui de hoje, não esqueça de deixar aquele like no final, tá certo? Muita gente assiste sem se inscrever. Se você se assistiu, gostou, acesse lá, aperte lá a sua inscrição, a sua notificação e fique recebendo semanalmente os avisos para vídeos que nós estamos fazendo aí toda semana. Beleza? Então, na próxima semana a gente vem com mais um vídeo do canal Papo Nada Sério, com mais um tema que vai interessar vocês diretamente. Um beijo, um abraço e para toda a Paraíba também, aquele respeito, aquele cumprimento especial, aquela continência, porque de fato hoje é um dia especial para todos os paraibanos e em especial para os pessoenses. Tchau, pessoal. Valeu e até a próxima semana. Paraíba hospitaleira, morena brasileira do meu coração.